gravar. Bom dia para quem Oi, está eu quero, tudo bem, Fê? aqui. Oi, Fê, diz, meu amor. É, só para avisar, gente, que eu tô fazendo um sorteio. Ai, desculpa, tô fazendo um sorteio no meu Instagram, no Instagram do Amor à Horta, do meu livro. Então, vou mandar aqui no chat, tá bom? Participem. A Fê está em Obrigada, fase de Li. imagina, a Fê está em fase de lançamento de livro, e quando a gente vai lançar livro é quase como se a gente fosse casar. Eu nunca casei, mas já lancei livro, então eu imagino que você fica só pensando nisso, cada detalhe, convidados, a mesa, a florzinha, tudo. Uma delícia, gente. Talvez seja melhor que casar, hein? Fica aí a dica. Aquelas que já acordou bem hoje, né? Provavelmente é. Bom, amores, bom dia de novo. Deixa eu mutar aqui os mix a partir de agora para a gente começar. Bom, vocês viram que tem vários recados aí acontecendo, né? O clube de leitura no sábado, a renovação e tudo mais. Eu vou pedir sempre para vocês ficarem atentos ao e-mail, porque a Carol e eu, a gente tem achado melhor fazer essa comunicação por e-mail, mais eficiente, que e-mail a gente sabe que te para um pouco, dá uma olhada e tal, mas eu sempre replico também no WhatsApp, tá? Mas a explicação que eu vi que ontem também no grupo interativo, vocês estavam bem animadas com a ideia dos planos, né, bimestral, semestral, a explicação de tudo, os valores, tudo isso vai estar nesse e-mail que vai chegar amanhã para vocês, tá? E o e-mail do Clube do Livro já deve estar na caixa de entrada de vocês, e a gente replica também o link no nosso grupo principal, sempre. Os links, eles são todos no grupo principal, tá, gente? Sempre, porque tem gente que não está no interativo. No nosso grupo principal, a gente replica às 9 e pouquinho. Que pressa de pagar, Malu? Eu não estou reclamando, hein? Final de mês. Ai, querida, você já está super dentro. Fique à vontade. Vamos lá. Gente, hoje eu também estou numa semana de dispositivo raiz, que são dispositivos que, para mim, são também muito inspiradores, e acho que, pensando nesse grupo de escrita lá atrás, enfim, porque teve uma época é ótimo, né? Assim, há um tempo, quando o grupo nasceu, que você entrava e ficava um mês, não tinha continuação, ou até tinha, mas pouquíssimas pessoas continuavam. Então, eu criava 30 exercícios, assim, para durar uns 2 meses, e depois eu repetia os exercícios, né? Então, eu estou chamando esses exercícios que vêm um pouco dessa época, repaginados, porque agora eu estou nessa dinâmica full time de criação, que tem sido muito bom para mim, aliás, qualquer dia eu comento sobre esse processo de criar os dispositivos. Mas esse é um dispositivo raiz, porque esse dispositivo, ele nasce muito de um improviso de teatro. Tem uma improvisação de teatro clássica, que é, você coloca duas cadeiras, né? Eu faço muito isso com os meus alunos, é muito divertido, aliás. Você coloca duas cadeiras, daí vão duas pessoas e improvisam uma cena em que você está com alguém numa sala de espera, ou seja, você tem uma pessoa sentada do seu lado que você não conhece, e a cena toda se dá nesse espaço dessa espera para alguma coisa. Mas o grande barato também dessa cena é a relação que é estabelecida entre essas duas pessoas que não escolheram estar juntas. Então, o dispositivo de hoje vem muito dessa parceria inesperada. E aí começa aqui, né? Nem sempre a gente pode escolher a pessoa que está ao nosso lado em algum momento da vida. Daí essa parece uma frase do biscoito chinês, né? O biscoito da sorte, do restaurante chinês. Mas aqui eu quero trazer essa frase de modo literal. Então, para o nosso texto de hoje, que aliás é um prato cheio para a gente trazer bem para a ficção, imaginar personagem, trazer mesmo, deslocar para esse relato de sentimentos que são
que a gente tem trabalhado muitas vezes aqui, né, que são super pessoais, que são super íntimos, né? Esse texto é um prato cheio para a gente buscar uma ficção, uma personagem, enfim, relações que não passem tanto por essa subjetividade, de repente, enfim, só sugestões, vocês vão para onde o texto levar. Então, a gente vai trazer essa frase para o literal, né? Quais são as situações em que às vezes a gente se encontra e percebe, eu estou condenada a compartilhar o meu tempo e espaço com essa pessoa. Pode ser um tempo e espaço curtíssimo, então vou fazer uma viagem daqui até Bragança, que é a terra dos meus pais, e dura 1h30 e sentei no ônibus e essa pessoa está do meu lado. Então, eu sou obrigada a compartilhar esse tempo e espaço com esse desconhecido durante 1h30. Não sei se vocês são pessoas sociáveis e que lidam bem com isso. Eu sou uma pessoa que eu vou andando no ônibus já tensa, com medo da pessoa querer muito conversar comigo e eu estar num dia de estar assim, para dentro. Que apesar de ser uma pessoa expansiva e que gosta de falar, tem dias que eu estou assim, completamente dentro da minha concha. Canceriana, né? Caranguejo. Estou completamente dentro da minha concha em alguns momentos. Então eu já vou torcendo para a pessoa estar lá sentada com aquele tapa-olho, um fone, e tipo, tá na concha dela também. É sempre um momento de uma tensãozinha de como vai ser esse encontro. E às vezes surpreende, né? Às vezes a gente, desse encontro, a gente tem conversas super interessantes que a gente chega contando para o nosso amigo, que a gente chega contando para o marido, falando, meu Deus, eu não acredito, encontrei uma pessoa que blá, 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 né? Outros lugares em que a gente tem parcerias inesperadas, quando você está na fila. Não sei se vocês viveram essa aventura deliciosa de estar, por exemplo, na fila da eleição. Aí você está na fila da eleição, daí você está ali, você está tipo, meu Deus, né? Ainda mais momentos polarizados como os que estamos vivendo. Aí você está na fila, na sala de espera, no, sei lá, do UPS, e também senta uma pessoa do lado e começa a contar todas as doenças que ela está sentindo, vivendo, que já tratou, que vai tratar, enfim. Enfim, várias coisas, gente. Mesas compartilhadas em restaurante, ou até trazendo um período um pouquinho mais distante, quando a gente é criança e adolescente, que a professora fala, faz dupla com fulano. Daí você junta a carteira e fala, ok, né? Daí são relações que às vezes a gente são desconhecidos, mas às vezes são pessoas que você já tem um histórico, mas você é obrigada a estar naquele lugar, né? Muito bem, gente, trazendo um pouco a memória, e aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, para a gente pensar rapidamente sobre esse movimento. Quando eu falo que a gente vai buscar uma ficção, ou seja, algo que não aconteceu comigo, e talvez as minhas personagens ajam de um jeito que eu não agiria, se eu estivesse naquela situação, né? Então eu estou pegando uma situação e transformando essa situação numa ficção, né? Mesmo assim, o primeiro movimento, a meu ver, tá? Ele é seu, no sentido de vasculhar a tua imaginação, a tua memória, a tua sensação em relação àquela situação, né? E aí depois você faz escolhas ficcionais que vão deixar esse texto mais interessante. Mas num primeiro momento, me parece quase impossível, se alguém consegue fazer isso, me diz, que a gente não se coloque em situação, né? Então, por isso que eu sempre convoco, né? Ah, lembra quando você viveu isso, lembra quando você viveu aquilo. Porque, de alguma forma, a gente concretiza a imagem na mente, né? A gente deixa de ser uma grande abstração e passa a ter temperatura, cor, textura. A gente lembra um pouquinho desse sentimento, dessa sensação corporal de um desconforto, de um aconchego, e consegue enriquecer a nossa narrativa. Tá bom? Então, você vai escolher uma dessas situações para ser o estopim do seu texto de hoje. E, a partir disso, contar como se deu esse encontro. Então, também é um texto legal para quem quer trabalhar diálogos, né? Se é que essas pessoas vão conversar. Pode ser um texto, um dispositivo interessante para trabalhar diálogo. E detalhar esse lugar, essa pessoa. Então, é propositalmente um dispositivo para a gente sair um pouco
desse dentro, né? Vamos contar onde a gente está, quem a gente viu, como essa pessoa está, né? Como a personagem narradora também está, é claro, mas ela está observando fora, uma situação fora, tá bom? Muito bem, gente. Bom, é um bom dispositivo também para vocês trabalharem a comicidade. Pode ter um teor bem cômico. Estou no chat, estou no WhatsApp. Boa escrita e até já já. Opa, peraí, você disse personagem narradora, mas pode ser em terceira pessoa, né? Pode, pode. Eu já estou aqui falando um pouco como eu faria, provavelmente. Sim, Stanley, tem toda a razão, pode ser em terceira pessoa. Fui. Até mais, gente. Boa escrita.
Pessoal, 8h30. Aqui para mim, 8h30 em ponto. Espero que tenha sido divertido escrever. Quem precisar sair, fique à vontade. Quem quiser comentar alguma coisa, vou encerrar a gravação e já libero os microfones.